Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando mais um pouco a respeito das ideias humanista, ateísta, que tem como principal característica o antropocentrismo, o homem no centro, uma oposição ao teocentrismo, que é Deus no centro. E recebi um comentário num vídeo meu e um cristão falando para mim que uma determinada pessoa conceituada, que era um grande ateu, ele dizendo assim que era um grande ateu, que eu não me lembro do nome agora, ele falando que essa pessoa tinha se tornado cristão, passou a fazer parte do cristianismo, adotou as crenças cristãs a respeito de Jesus como o Salvador e resolveu a se entregar a Jesus como servo, né? Abdicou da sua liberdade para se tornar um servo, um escravo, né? E aí, com isso ele quis dizer que essa determinada pessoa tinha um conhecimento maior do que o meu e maior do que de outros ateus. E ele entendeu a questão cristã e adotou a questão, as crenças cristãs. E aí eu respondi para ele dizendo que a minha descrença não está baseada no raciocínio de outro, mas está baseado na minha própria razão, na minha própria visão de entender as questões teológicas. Não sabendo ele que eu e outros ateus, céticos, agnósticos, mas principalmente aqueles que assumiram o ateísmo, eles todos, essas pessoas vieram da religião, vieram do protestantismo, da religião protestante, vieram da religião católica, cristã católica, outros eram cristão protestante, outros eram cristão católicos, e tornaram-se ateus, abandonaram a questão teológica, porque viram nela contradições nos ensinamentos. Então, é como diz Richard Dawkins no seu livro Deus, um Delírio, que muitas vezes ele pergunta assim, ou perguntaram para ele assim, seu ateísmo procedeu de quê? Você é ateu católico ou protestante? Ou seja, a sua origem é católica ou protestante? Quando você se tornou ateu, você era católico ou protestante? Então, é isso. A maior parte dos ateus, eles vieram de famílias cristãs, católicas ou protestantes. Outros também, ateus, vieram de famílias islâmicas, budista,
Todos esses teológicos, né? Vieram de família teológica. Outros tornaram-se ateus por revolta, por decepção. E outros tornaram-se ateus por usar a questão racional, por usar a razão. E ver nos ensinamentos cristãos contradições. E ver no livro bíblico, a Bíblia, contradições que tem várias na Bíblia. Eu fui descalçado, ou seja, minha fé se ruiu quando comecei. Eu estava no judaísmo, já quase uns 15 anos no judaísmo, praticando alguns ensinamentos judaicos, rituais judaicos, e aprendendo também mais o hebraico. Queria saber mais o hebraico porque a pessoa que vai para o judaísmo, ele tem que aprender a falar em hebraico porque os rituais, as rezas é em hebraico, a Torá é em hebraico, o Sidu, o livro de reza também, tem partes que é em hebraico, outras é transliterados e outras é traduzido para o português. Mas a preferência é que a pessoa fale, lê, faça as rezas no hebraico. Então eu me preocupava de aprender o hebraico, né? Comprei uma gramática hebraica e comecei a adentrar, né, no mundo da internet, né, assistindo vídeo de curso em hebraico, aulas em hebraico. E aí eu deparei com um professor chamado Fábio Sabino, que é professor de hebraico. Ele, cristão, protestante, mas com a fé balançada, já com a sua fé bem fraca na Bíblia. E ele citou num dos seus comentários, ele dizia assim: se eu vivesse na época de Paulo hoje, eu ia ter uma séria discussão com Paulo, eu ia refutar Paulo, eu ia procurar saber de Paulo e por que ele diz isso, que a morte entrou no mundo por causa do pecado, que Paulo diz que a origem da morte é o pecado, que a causa da morte é o pecado do homem, né? E Paulo cita aquela questão lá do Jardim do Éden, né? A tentação de Adão e Eva lá pela serpente, como está lá no relato bíblico. E Paulo diz que foi através da desobediência de Adão que entrou o pecado e a morte, né? A morte entrou no mundo. Fábio Sabino discordou disso aí e disse não, que a causa da morte não é o pecado, não é por causa do pecado que o homem morre. Que o homem morre porque é um ser vivo, está vivo, né? E todo ser vivo um dia morre. Tudo que tem vida um dia morre. Aí Fábio Sabino disse assim: antes mesmo do pecado, o ser humano já se alimentava. Para quê? Para que era que o ser humano se alimentava? Se alimentava para viver. Porque se não se alimenta, morre. Então a morte já existia antes do pecado. Quando eu vi essa colocação do professor Fábio Sabino, aí minha consciência despertou. Rapaz, que argumento esse aí, né? Argumento que desbanca a questão da morte, né? Da origem da morte, que foi por causa do pecado, que o cristão,
Ele se baseia nisso aí, não, que o pecado existe no mundo por causa da desobediência de Adão, né? Mas antes mesmo de Adão pecar, o homem já morria, porque ele se alimentava para quê? Não era para viver? Aí eu analisei isso, é verdade. Então, esse ensinamento de Paulo que a morte tem origem no pecado do ser humano não está correto. É falso essa ideia. Essa ideia é falsa, porque antes do pecado, baseado dentro da Bíblia, antes do pecado, o homem já morria antes do pecado e se alimentava para viver. Então isso aí me levou a desconfiar, né, de certas ideias bíblicas, das doutrinas bíblicas, né, da origem do homem, essa questão do pecado. E aí, uma vez que você fica com dúvida, a dúvida faz você buscar a verdade. A verdade a respeito de qualquer assunto. Surgiu dúvida, você vai querer a verdade, né? Se firmar na verdade. E a partir daí foi que eu comecei a examinar, a escafunchar, né? A me aprofundar nas questões, né, dos pensadores, dos livres pensadores. Aí eu busquei a questão, conheci mais sobre as ideias ateístas, as ideias humanistas, tá entendendo? E aí a minha verdade foi se estabelecendo. As minhas ideias, o que eu passei agora a acreditar, foi tendo suporte, foi tendo fundamento. E aquilo que eu acreditava antes se ruiu. Os fundamentos foram se ruindo. E abandonei a questão fé. Fé sem evidências, que a religião é a fé sem evidências. A ciência é crenças com evidências, com comprovação, com experimentos. É crenças experimentais. Tem experimento, tem comprovação, se acredita. Se não tem comprovação, não se acredita. Não tem comprovação, a gente deixa para lá. Não vai ficar insistindo numa ideia que não tem comprovação, que não tem um fundamento. Então, é isso. A partir daí, eu me firmei naquilo que é científico e que tem comprovação. E não em ideias que não têm comprovação científica. Então, essa colocação do professor Fábio Sabino, quando eu faço essas perguntas aqui para os cristãos, eles ficam perdidos, sem saída. Fica perdido sem saída, porque o argumento de Paulo é um argumento falacioso. Falacioso, mentiroso esse argumento aí, que a morte é por causa do pecado. Mas não tem nada a ver por causa de pecado, é porque todo ser que vive um dia morre. Um dia morre, o homem é mortal, os seres que vivem um dia hão de morrer. Isso é no reino animal, no vegetal, em tudo. Tudo que vive, uma hora morre. E é isso. Não tem nada a ver com pecado, com maldição da terra, que Deus amaldiçoou a terra, nada, não tem nada a ver isso aí. Isso aí tudo é filosofia sem fundamentos. Filosofia sem fundamentos, né? Filosofia sem fundamento. Então, esse rapaz falando a esse respeito desse grande ateu que se tornou cristão, é porque essa pessoa também não conhece as ideias cristãs, não conhece as confusões, que nem eu tenho conversado aqui com Osias, um parceiro meu de crença e de descrença, que ele falou: Alexandre, muitas pessoas, mesmo ateus, eles não sabem como refutar as ideias bíblicas, as ideias cristãs. Porque eles não passaram por isso, eles não passaram
por essas questões religiosas, não fez parte de doutrinas religiosas, como eu primeiro fui da quadrangular, depois me envolvi com a Adventista do Sétimo Dia, estudei com Testemunha de Jeová, também tive alguns anos estudando o judaísmo e praticando as doutrinas judaicas, e abandonei tudo isso aí quando vi que as indagações científicas e humanistas ateístas não tive como responder essa questão mesmo da morte e outras questões que os ateus, os agnósticos, os céticos fazem aos cristãos que deixam eles sem saída. Não falando das contradições que tem na Bíblia, né? Que diz lá que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí nesse sentido aí, a onisciência dele cai por terra. Se é um ser onisciente que sabe todas as coisas, e ele planeja uma coisa e dá errado, é porque não sabe. Então ele não é onisciente coisa nenhuma. Ó, se você é um sábio, conhece todas as coisas, sabe fazer todo tipo de projeto para no fim dar certo, e depois esse projeto seu fracassa, é porque você não é onisciente nada. Então, se o homem pecou e fracassou, como diz a Bíblia, porque o projetista dele, eu já criou ele para fracassar, Então aí diz que ele se arrependeu, eu me arrependi de ter feito o homem. Já lá no outro texto da Bíblia, parece que é no livro de Números, parece que é 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Lá está dizendo que Deus não mente e nem se arrepende. Já no Gênesis, já diz cá, no livro do Gênesis, parece que é 6:9, diz que ele se arrependeu de ter feito o homem. E várias vezes lá diz na Bíblia que ele se arrependeu de ter escolhido Saul como rei, né? Se arrependeu de ter escolhido Saul. E aí, Número já diz que ele não se arrepende. Não é uma contradição? É sim. Então, devido a essas contradições, a pessoa começa a analisar, e uma vez que você desconfia e duvida de uma coisa, você tem que duvidar das outras também e buscar a verdade. Então tem pessoas que ele sai de uma denominação cristã, sai de uma igreja batista, porque desconfiou do ensino cá da batista e foi para a adventista. E assim vai para o Testemunho de Jeová. Já que ele desconfiou de que ele estava ensinando errado, estava crendo errado, ele tem que procurar pesquisar, se aprofundar, para ver se ele não está tendo mais crenças erradas. Crenças fantasiosas, fé sem evidência, você tem que pesquisar. Porque a dúvida, como diz Anton Zonderlovier no seu livro A Bíblia Satânica, ele diz assim que a dúvida leva o homem à verdade. A dúvida leva o ser humano à verdade. Então, a dúvida, se você tem dúvida, pesquise porque você vai chegar à verdade. Então, o que eu sou hoje, o que eu não acredito, o que eu acredito, não é baseado em exemplo de grandes ateus, não. É baseado na minha razão, na minha pesquisa. É baseado naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu examinei e que eu concordei ser o correto. O correto. Não é porque outro ateu crê assim, o agnóstico crê assim, o cético crê assim, não. É porque eu pesquisei e concluí, cheguei a uma verdade baseada na ciência. E sou o que sou hoje. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.